No dia que Jesus entrou e fez o que fez lá no templo, virando as mesas dos cambistas, Pedro estava junto. No dia em que Jesus disse assim, sou eu, Pedro disse assim, se és tu, eu quero andar por sobre as águas. Jesus desvenha, e ainda que poucos passos, ele andou. Pedro é aquele que está à frente, Pedro é aquele que diz coisas que ninguém tem coragem de dizer, Pedro é aquele que faz coisas que ninguém tem coragem de fazer, Pedro é aquele que é cercado de Jesus, o peito está forte. Pedro é aquele que quando o mestre está próximo, ele se sente tremendamente forte. Nesta ambiência religiosa, Pedro é Pedro. Nesta ambiência religiosa, Pedro glorifica. Nesta ambiência religiosa, Pedro é o apóstolo. Nesta ambiência religiosa, Pedro é o cara. Mas eu penso que essa fé que nós cultivamos, que nós falamos todos os domingos, não é para o domingo à noite. Ela pode ser aqui sim, consubstanciada, ela pode ser aqui fortalecida, mas a sua utilização não é para o domingo à noite. Porque dentro dessa ambiência, ninguém tecerá uma crítica contumaz ao você levantar as mãos, ao glorificar a Deus. Esta fé precisa ser uma fé que produza em nós uma têmpera que não nos permita nos acovardar. Aqui dentro, nós glorificamos, nós bendizemos, nós exaltamos, nós aplaudimos, nós dançamos, mas Deus quer que todas essas nossas atitudes reverberem fora desta ambiência. Quando esta segurança do Salvador não se vir com os olhos desnudos, lá na faculdade, lá em minha casa, lá no meu trabalho, é lá que as pessoas perguntam a mim, você não anda com ele? Você é crente e você gagueja. Eu vou dizer assim, eu vou. Eu de vez em quando apareço lá naquela igreja. Não, você, que som que é esse aqui no seu carro? Isso aí minha mulher esqueceu. Eu falo para ela, deixa o Zeca Pagodinho, mas ela insiste com esse negócio, quando na verdade foi você que colocou. Essa nossa fé que não se desdobra em ação, essa nossa fé que vive só nessa ambiência etérea, nessa ambiência não palpável, essa nossa fé que não se desdobra em atos, em atitudes de amor para com Deus, de amor para com os seus semelhantes, e esse amor nós demonstramos assumindo a nossa posição ao lado de Jesus. Assumir posição ao lado de Jesus, quando o câncer é curado, é fácil. Assumir posição ao lado de Jesus quando as finanças vão bem é fácil, mas à semelhança de Pedro, algumas pessoas, no menor dos embates, queridos, nós falamos tanto sobre esses assuntos aqui na igreja, que você precisa ter uma fé mais substancial, que você precisa não apenas ouvir a palavra, mas colocá-la em prática, pois o próprio Senhor disse que quem ouve estas palavras e as coloca em prática, esta fé gloriosa se torna tão substancial, você passa a ter uma têmpera tão forte, tão arrojada, que os ventos sopram sobre sua casa, que os rios batem, mas você permanece impoluto, por uma razão muito simples, porque a sua fé não está edificada sobre um chão móvel, sobre areia, sobre filosofias humanas, a sua fé está edificada sobre a palavra de Deus. O que Deus disse a seu respeito, você continua crendo. O que Deus falou a respeito da sua família, você continua crendo. O que Deus disse a respeito das suas relações, você continua crendo, ainda que as situações ao redor temporais mostrem exatamente o contrário. Nós não somos levados pelo que vemos, nós somos levados pelo que sabemos. Eu sei em quem tenho crido, e também sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu pedi, do que eu penso, do que eu sei. Eu sei o Deus em que eu creio. Nunca o vi, mas o conheço, já o experimentei, já foi em minha casa, já ajudou a minha vida, transformou o meu coração, e são estas relações pessoais com Deus que vão fortalecendo, dia após dia, a nossa fé. Lembre-se, Pedro também havia andado com Jesus, Pedro também havia experimentado momentos de grande êxito com nosso Senhor Jesus Cristo. Quando é que nós precisamos de uma fé substancial? Quando a gente vai abrir aquele envelope que tem aquela informação, aquele diagnóstico de uma enfermidade que ninguém quer ter, é aí que nós precisamos dessa fé substancial. Quando é que nós precisamos de uma fé como já têmpera, é maravilhosa, é grandiosa? Não é quando nos faltam alguns centavos para completarmos a conta de energia, não. É quando um filho
abre mão de viver dentro de nossa casa e parte com alguém que você sabe no qual ele vai chorar, você se lembra: eu entreguei este menino nas mãos do Senhor e sei que do mesmo jeito que ele foi, crendo em Deus, ele também há de voltar. É nessas horas que as coisas começam a não dar certo, a porta do bendito emprego não aparece, você é um profissional qualificado, você tem um currículo invejado, mas as portas continuam cerradas. Queridos, nós precisamos ver a mão de Deus, sim, nas portas que se abrem, mas nós também precisamos aprender a ver as mãos de Deus nas portas que se fecham. Se as portas se abrem ou se fecham, serão bênçãos ou maldições, não pelo ato de abrirem ou de fecharem, mas por quem as abre e por quem as fecha. Porque se o diabo abrir uma porta, por mais boa aparência que ela tenha, o final dela é destruição. Mas se Deus fechar uma porta, por mais constrangimentos temporais que lhe causem, continua confiando, porque o mesmo Deus que fecha é o mesmo Deus que abre. E a porta que Deus abre ninguém fecha, e a porta que Deus fecha também ninguém pode abrir. Você precisa de uma fé assim, tanto quanto eu, que não nos permita nos acovardar diante das pressões. Você não tem convicções? As suas convicções é que movimentam a sua vida. As suas convicções pessoais é que fazem você andar. Eu conheço moças que hoje passaram a acreditar que virgindade dá câncer. Não dá, querida.